E aí galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar a respeito da série de O Senhor dos Anéis da Amazon Prime. Para quem me conhece sabe que eu sou um leitor ávido de Tolkien, né? Tenho tudo do autor e estava esperando ansioso por essa série. E muita gente aqui está me perguntando, né, a respeito do que eu achei da imagem divulgada, etc, da data e tudo, e o que essa imagem pode nos trazer a respeito da série. E é disso que eu vou falar nesse vídeo. Bem pessoal, a Amazon divulgou, né, como eu havia dito na introdução, a data do dia 2 de setembro para a série do Senhor dos Anéis de 2022. A gente tem também uma imagem que mostra um personagem em primeiro plano e lá no fundo a gente consegue ver uma cidade e mais ao longe um pôr do sol. Pera, não é um pôr do sol. Na verdade são duas árvores que iluminam a Terra-média, ou seria Valinor. Bem, ali nesse mapa, no mapa divulgado pela empresa, a gente consegue ver parte da Terra-média, a gente consegue ver a ilha de Númenor, mas o que a gente não sabia é que teríamos Valinor, a Terra dos Deuses, a primeira terra ali a ser mais explorada por Tolkien em seu Legendário. E nessa imagem, né, a gente tem um pouco disso e a gente tem a certeza de que é Valinor, exatamente porque tem duas árvores iluminando aquela imagem. E a gente sabe que essas duas árvores existiam ali no mundo de Valinor, na terra de Valinor, na ilha de Aman. Então é dessa forma, né, que a gente consegue saber que ali é o primeiro momento da Primeira Era. Mas Edu, o que é a Primeira Era? Por que a série se passa na Segunda Era? Bem, Tolkien desenvolveu a história de O Senhor dos Anéis depois de que ele lançou o livro de O Hobbit, e o livro era muito acessível e fez muito sucesso. Em seguida ele queria lançar o Silmarillion, que era um livro que ia contar a origem daquele mundo com o qual as pessoas acabaram de conhecer em O Hobbit. Porém, a editora ficou querendo uma continuação e não um prequel, né? Não uma história que antecedesse os livros de O Senhor dos Anéis. Então Tolkien acabou por escrever O Senhor dos Anéis, né, que seria já a conclusão do seu trabalho. Mas a ideia era lançar antes de O Senhor dos Anéis o Silmarillion, que era uma história antes de O Hobbit. Uma história que inclusive ia contar a origem daquele mundo e como ele se desenvolveu. Bem, em O Hobbit e O Senhor dos Anéis a gente já está na Terceira Era, ou seja, há mais de 2000 e tantos anos ali dentro aí do calendário desse universo de Tolkien, 3000 anos e tal. Eu não lembro a data em específico, mas o que a gente consegue saber é que elas são definidas por eras. E o Tolkien começa na Primeira Era a desenvolver a criação do mundo e dos primeiros seres. Na Segunda Era já tem uma grande trama que começa a realmente se desenvolver a partir de intrigas já dos primeiros elfos, das primeiras raças, e principalmente da origem em que se coloca o que vai acontecer com o grande antagonista, que seria o Sauron, né, de onde ele vai se tornar o que ele é na Terceira Era, acontece na Segunda Era, a partir de uma influência desse personagem e de como ele vai crescendo. E na Terceira Era a gente culmina na famosa Guerra do Anel, que começa, na verdade, com o seu grande preâmbulo ali em O Hobbit. Bem, a série se passa na Segunda Era, então na verdade a gente vai ver muito do primeiro desenvolvimento de Sauron e não já de quem ele é na Terceira Era. A Segunda Era se passa onde a gente ainda tem ali a confecção dos Anéis de Poder, né? Muitos dos personagens humanos de O Senhor dos Anéis, como Aragorn, nem existiam na Segunda Era. Afinal de contas, só os personagens que viviam muito, como mais de 5.000 anos, 6.000 anos, etc., como é o caso de elfos, etc., que conseguem, né, estar vivos entre eras, né? E muitos, inclusive, nasceram na Segunda Era, outros, como Galadriel, estão desde a Primeira Era. Então a gente percebe que aqui a Amazon vai querer desenvolver bastante o personagem Sauron até culminar ali em O Senhor dos Anéis na Terceira Era. Porém, a gente vê que nessa imagem a gente tem uma tradução do que seria uma paisagem da Primeira Era, da Era da Criação ainda. A gente tem um personagem ali
e as árvores iluminando. Essas árvores, bem, a gente sabe que nos filmes, né, e já na Segunda Era, a gente já tem Sol e Lua sendo a fonte primária e secundária de luz da Terra, né? Então a gente não tem as árvores como se diz no início, né, que primeiro eram lâmpadas, depois eram árvores e depois foi o Sol. Então esse período onde o mundo era iluminado pelas árvores, a Laurelin e a Telperion, que são as duas árvores, a árvore de prata e a árvore dourada, só é da Primeira Era, né? Foi antes delas serem destruídas, né? O que é um enredo da Primeira Era. Então por que essa imagem sendo divulgada pelos estúdios da Amazon? Justamente porque isso vai ser uma forma de explicar como a série caminhou para o enredo da Segunda Era. Afinal de contas, imaginem só, a gente tá vendo a história sendo contada de trás para frente, né? A gente viu O Senhor dos Anéis, a gente viu O Hobbit, agora a gente está vendo a Segunda Era e depois a gente vai ver a Primeira Era. Seria muito estranho. Parece que a gente está andando para trás, igual caranguejo. Então, eu acredito que, apesar da gente estar contando uma história da Segunda Era, a Segunda Era é bem extensa. A gente tem muitos reinados de homens e muitas coisas acontecendo em Númenor, até acontecer ali o dilúvio dessa ilha, né, onde ela vai virar a Atlântida de Tolkien. Porém, nesse segundo período, a gente consegue perceber que muitas das tramas políticas, para virar meio que um Game of Thrones da vida da Amazon, poderá somente ser explicada, principalmente com um grande vilão estando muito bem desenvolvido, se a gente falar de acontecimentos da Primeira Era. Afinal de contas, Sauron é um personagem que existe desde a Primeira Era, então desde ali do início da criação. Então, para que a gente entenda um pouquinho de quem é esse personagem e como ele chega até a Terceira Era como o grande vilão, ali o forjador do Anel, a gente precisa saber como foi a primeira para poder vir a segunda. Bem, uma outra coisa que a gente consegue perceber nessa imagem é que a gente tem uma cidade. Muito provavelmente essa cidade se chama Tirion, a cidade central ali de Valinor, né? O local onde a gente tinha os Valar, né, que eram os deuses, né, os criadores, e a gente tinha os elfos, né, os Ainur e os elfos. E em seguida, o que a gente também pode ver é um personagem em primeiro plano. E para falar sobre esse personagem, eu preciso dizer uma coisa. Eu acredito que esse personagem seja Morgoth. Morgoth, na verdade, é um personagem que originou, que foi, talvez, originou não, mas foi o grande mestre do Sauron. Então a gente teve um grande vilão, Primeira Era, que foi o Morgoth. Depois a gente vai tendo o desenvolvimento do Sauron, porém o grande primeiro vilão da história de Tolkien, das histórias de Tolkien, é o Morgoth, que é um Valar ali que renega toda a criação, né, do próprio Eru Ilúvatar, né, que seria o deus pai de todos. Então a gente tem ali meio que um primeiro protótipo de Sauron nesse personagem. E esse personagem, com aparência bela e etc., em um momento da história antes da destruição das árvores Telperion e Laurelin, ele é descrito, né, aqui em o Silmarillion, que ele tem uma boa aparência, né, principalmente na hora de entrar na mente do grande Fëanor, que é o elfo que basicamente gera, através das Silmarils, os primeiros conflitos, né, entre os povos, principalmente os povos élficos, na Terra-média e no mundo de Tolkien. Então, eu acredito que esse seja Morgoth, né, o mestre de Sauron, e que seja o momento em que ele vai atacar a fonte de luz de Arda naquele momento, que é as árvores que iluminam o mundo. Então a gente tem aqui o anúncio da data, a gente tem aqui uma imagem sobre a Primeira Era, que muito provavelmente mostra para nós um prequel, né, uma lembrança ali da Primeira Era, para explicar provavelmente alguma coisa do enredo onde a série se encontra na Segunda Era. A Segunda Era talvez seja o momento mais extenso de acontecimentos não detalhados, porque a gente passa rei após rei, né? Diferente da contagem de tempo dos elfos, onde a gente sabe que eles vivem 1000 anos e etc., mas na contagem de Reino dos Homens, onde a gente tem Númenor ali, reis e reis são trocados e muito tempo se passa, e Tolkien pontua muita coisa, mas não explica tudo, principalmente nos seus principais livros, tirando o History of Middle-earth, que ainda
não tem tradução para o português e que fala um pouquinho mais sobre esse tempo de Segunda Era, mas para essa era ser explorada muito bem, eu sabia que a gente ia precisar de uma explicação da Primeira Era. Então é por isso que a Amazon divulgou essa imagem. Essa imagem intriga muito, porque a gente tem muita coisa ali que a gente já leu há muito tempo e a gente nunca tinha visto, mas principalmente por como está Tirion, por como a gente vê aquelas montanhas, se a gente consegue ou não ver uma Tangolodrim, que seria uma das grandes montanhas de vigia, se a gente consegue ver esses lagos todos e toda essa situação aí. Eu na verdade, através de mapas dá para perceber como era mais ou menos, mas essa construção original pela primeira vez em uma outra mídia é algo que é muito bacana de se perceber e eu não tinha percebido. Então é isso, galera, essa é a minha percepção da imagem. Eu também estou ansioso para ver a série da Amazon, mas enquanto isso, galera, leiam os livros, leiam Silmarillion, leiam Beren e Lúthien, leiam Contos Inacabados, leiam A Queda de Gondolin, leiam Os Filhos de Húrin. O Tolkien tem muitos livros lançados no Brasil e que abordam muito da Primeira, da Segunda e da Terceira Era, beleza? É isso aí, galera, até a próxima, valeu, falou e tchau!